Olá, tudo bem? Eu sou Silvão Patrocínio, conhecido como Mago do Trânsito. Estou aqui hoje na Avenida Paralela para mostrar os erros que existem nela. Nesse exato momento, estou aqui na Passarela do Saara. Estou mostrando para você o seguinte, que lá naquela pista que vem, tem 3 faixas. A saída do Hospital Saara tem 2. 3 com 2, 5. Vai entrar em 4 e um ponto de ônibus numa curva. Veja. Ponto de ônibus numa curva, 4 faixas paralelas. Esse é um dos 15 erros que tem na Avenida Paralela. Me encontro-se agora no viaduto Luiz Eduardo Magalhães. Quero falar dessa faixa aqui à esquerda, onde nesse exato momento está passando o ônibus. Ele vai fazer uma travessia da esquerda para a direita, para lá naquele ponto do Imbuí, na entrada do Imbuí. Essa via se chama faixa de integração. Essa via aqui à esquerda, estou apontando agora, chama faixa de integração. Essa faixa deveria estar mais aproximadamente lá no Imbuí. Por que ela deveria estar lá no Imbuí? A lei de trânsito fala o seguinte, que aí você tem que atingir o valor de 50% do valor da via e sair. Só que a lei de trânsito está atrasada, foi criada em 1997. Na minha concepção hoje, pelo meu conhecimento de trânsito, essa via era para ser dessa forma, ter mais aproximadamente ser lá na entrada do Imbuí e os ônibus que viessem nela atingiam o valor da via ou superior para sair, para que os carros que venham atrás não entrem em uma colisão no fundo do ônibus ou na lateral, como você está vendo naquele exato momento, o ônibus fazendo a travessia para a direita. Então, hoje em dia, tem que ser modernizada essa lei. A lei está ultrapassada, entendeu? E as vias têm que ser crescidas. Esse é mais um erro que existe de 15 da paralela. Encontro-se agora na descida da Luiz Eduardo Magalhães, aproximadamente próximo ao viaduto do Cássio, onde eu estava nesse exato momento de mais um erro. Estou aqui agora para mostrar mais um erro de 15 que existe na paralela. É o seguinte, ó, a paralela tem 4 faixas à esquerda. 4 faixas à esquerda. A Luiz Eduardo Magalhães desce 2 faixas, como você está vendo aqui nesse exato momento. Desce 2 faixas. Quando chega ali na frente, existe o chamado funil. Por que o funil? Quando chega ali na frente, tem uma faixa de integração à direita aqui, que deveria ser crescida até a entrada do Imbuí. E essa faixa, quando chega ali na entrada do Exército, aproximadamente, essa faixa perde. Só fica 4 faixas, então faz um funil ali na frente. O que deveria ser feito para o futuro aqui? Ser feito uma marginal à direita, para que essa marginal encontre-se no Imbuí e que saia lá na frente do Extra, como eu vou mostrar na teoria. Veja agora por outro ângulo. A paralela tem 4 faixas e a faixa que sai da Luiz Eduardo Magalhães, a faixa de integração, termina aqui nesse exato momento, ó. Ela vem aqui na minha esquerda, no caso, e termina aqui, ó. Aqui, ó. Ela termina aqui nesse exato momento. Estou mostrando agora a 5ª faixa, depois da descida do Luiz Eduardo Magalhães, que faz um funil lá na frente. Essa faixa dá continuidade aproximadamente aqui na área militar, ó. Veja, a faixa direita. Esse trecho da paralela fica com 5 faixas, que é a entrada do Imbuí. Confirmou a faixa? Ela faz uma garganta ali na frente e quando chega aqui na frente ela abre. Se essa faixa desse continuidade, desde a descida do Imbuí, melhoraria bastante o fluxo do veículo ali naquela região ali, ó. Que ali faz uma garganta. Quem desce da Luiz Eduardo Magalhães se joga para a esquerda e quem vem em sentido paralelo se joga à direita para entrar no Imbuí. Faz a chamada tesoura. Encontre-se agora na saída do Imbuí, como você está vendo aqui, o posto de combustível, posto 1 da paralela do meu lado esquerdo. O posto 1 da paralela do meu lado esquerdo
Vamos falar logo desse posto aqui. Ela tem uma deficiência visual aqui daquela placa ali, ó. Aquela placa ali atrapalha a visão dos motoristas da saída do carro à esquerda. Mas vamos falar daqui dessa entrada do Imbuí. Aqui na entrada do Imbuí viraria uma estação futura. Por que viraria uma estação? Para que os carros que venham vejam o espaço suficiente, ó. Temos espaço suficiente para fazer uma estação de ônibus aqui, ó, na entrada do Imbuí. O carro que desce da Luiz Eduardo Magalhães deveria ter uma marginal, passar por detrás da estação, essa marginal, que ligaria com as entradas aqui do Imbuí, pegaria naquela marginal ali na frente, atrás da passarela, e sairia lá no Extra. Essa é a marginal feita. Você vê aqui quais são os erros que tem aqui na entrada do Imbuí. Os carros saem à direita, atravessa a pista para a esquerda, para retornar no Extra. E os carros que vêm da paralela se jogam para a direita para entrar no Extra, que ali tem uma entrada que tem uns condomínios ali atrás. Eu não sei o nome daquele bairro, mas sei que existe um condomínio ali atrás. Conheço a cidade toda, mas de nome eu não conheço. Esse é mais um dos erros que tem na paralela. Ponto de ônibus na curva, falta estação de ônibus e falta marginal. Encontro-se agora no Extra Paralela. O que acontece aqui no Extra Paralela com esse ponto? Esse ponto não aguenta a capacidade de ônibus. A quantidade de ônibus é muita e de noite para o pedestre pegar o seu transporte coletivo é a maior falta de respeito. Porque a prefeitura deveria fazer o que aqui, ó? Fazeria uma estação do lado de fora. Isso aqui seria uma marginal. Essa marginal viria de lá da Luiz Eduardo Magalhães, entroncava com a entrada do Imbuí, sairia lá na frente. A paralela tem 4 faixas, com mais 2, 6. Só que é o seguinte, essa faixa aqui ia ser estreitada, sairia apenas com uma faixa. Depois do retorno até o viaduto de lá de Pituaçu, sairia com 5 faixas. A paralela ficaria com 5 faixas desses trechos aí, ó. Desse retorno até a entrada de Pituaçu. Aqui, ó, a prefeitura poderia fazer uma estação para ônibus, entendeu? Para caber 6 a 9 ônibus de vez, temos espaço suficiente, mas infelizmente, amigos, estamos na Bahia, né? Esse é o projeto do Mago do Trânsito. Vamos agora filmar o retorno e mostrar porque o retorno está errado, o retorno do Extra. Estamos agora no retorno do Extra Paralela. O que acontece com aquele retorno ali, ó, à esquerda, que você está vendo ali naquele exato momento? No horário do pico, os carros saem da entrada do Imbuí, atravessam a esquerda, fazendo uma tesoura na via e vem parar nesse retorno. O que acontece aqui? 2 faixas da paralela, como você está vendo aqui, ó, a paralela tem 4 faixas. 2 faixas da paralela ficam engarrafadas. 2 dessas 4 faixas ficam engarrafadas. Por quê? Porque o lado de lá da paralela está todo engarrafado. Então aquele retorno fica 2 faixas aí, ó, engarrafadas para retornar. Então o retorno termina engarrafando tanto o lado da subida quanto o lado da descida. Ali na saída daquela marginal ali, ó, à direita, daquele trecho ali até o viaduto Luiz Eduardo Magalhães, vai ficar com 5 faixas no meu projeto. Aquele retorno também, o outro que sobe para a paralela, está errado também. Por que ele está errado também, o que sobe? O que retorna para o Iguatemi e o que sobe. Porque o que sobe, os carros retornam nele, atravessa 4 faixas para subir, para entrar na casa de show, o cabe. Por isso que engarrafa, formando aquela chamada tesoura, né? Estou aqui agora no radar da paralela. Eu quero que você entenda porque que eu peço para desligar todos os radares e sensores na hora do pico. A paralela, a velocidade é 80 km por hora, mas os carros costumam passar a 45, a 50, 53, como está ali agora, 60 km no radar. Por quê? As pessoas estão com medo que a maioria do radar em Salvador, a gente passa com 70 km, ele mostra que a gente passa com 80. Às vezes ninguém sabe dizer se nosso velocímetro que está quebrado ou se os radares estão batizados. Porque infelizmente, amigo, essa é a situação da Bahia. Às vezes no meu carro, na minha moto, eu passo com 70 km, no radar mostra 75. Passo com um ônibus com 60 km, no radar mostra 65. Então ninguém sabe, por isso que eu peço para desligar todos os radares e sensores na hora do pico. Estou aqui agora na Praça Luiz Eduardo Magalhães para mostrar mais um erro da paralela. Encontro-se agora na descida do Cabe, mostrar mais um erro da paralela. É o seguinte, a paralela tem 4 faixas. 4 faixas. No meu projeto,
esse trecho aqui já viria com 5 faixas, da saída do Extra até a entrada de Pituaçu. Vou mostrar o seguinte, ó. Essa aqui é a descida do Cabo, onde a curva ela tem uma projeção errada. Então os carros descem com a velocidade, se perde aqui nessa curva e passa para a via do ônibus, causando acidente, como aconteceu um acidente com o carro da BTU, da empresa BTU. Aquela faixa ali, ó, à frente, se chama faixa de integração. Essa faixa vai virar uma faixa da paralela para entrar em Pituaçu. Ou seja, de lá do Extra até Pituaçu ficaria com 5 faixas. Tanto que essa parte aqui do Cabo sairia normal na faixa dela. Mais à frente ali acontece outro erro. Os carros que saem da esquerda atravessam para entrar em Pituaçu. E os que estão na direita faz a mesma projeção para ir para a paralela, formando uma tesoura lá na frente. Então o que a gente vai fazer naquele trecho ali, dali desse viaduto do Cabo até o viaduto de Pituaçu? A gente divide a pista no meio, com gelo baiano, faz uma divisão com gelo baiano. Quem entrar na esquerda vai direto para a paralela, quem entrar na direita vai entrar em Pituaçu ou paralela. Então os carros vão ser obrigados a se educar com gelo baiano. Esse é mais um dos 15 erros que existe na paralela. Encontro-se agora aqui no estado de Pituaçu. Estou mostrando o ponto de ônibus que a prefeitura está fazendo. Veja ela fazer uma estação, ela faz um ponto de ônibus. Infelizmente isso é Bahia, certo? O que acontece aqui nesse ponto de ônibus? Olha, já esse é um dos trechos, que é erro por cima de erro. O que acontece aqui nessa via? São 4 faixas. Deveria vir 5 faixas. No meu projeto vem 5 faixas. Os carros saem da esquerda para entrar em Pituaçu e os outros saem da direita fazendo a famosa tesoura. Encontro-se agora aqui nesse ponto de ônibus. Os ônibus que vão para a paralela param nesse ponto. Então quando ele para nesse ponto, ele joga para a esquerda, sentido paralela. Os carros que vêm para entrar em Pituaçu entra à direita, formando uma tesoura. Então o que deveria ser feito? O ponto daqui deveria ser apenas os ônibus que fosse sentido Orla, Avenida Pinto de Aguiar, e subir o viaduto para ir sentido Pau da Lima. Os ônibus que fossem sentido paralela não pararia mais aqui, pararia depois do viaduto, que tem um espaço suficiente para fazer outro ponto. Isso causa tesoura e causa engarrafamento. Além disso, a prefeitura está fazendo esse ponto de ônibus que vai parar todos os ônibus. Então veja que a confusão vai continuar, que os ônibus vão sair aqui do ponto para pegar a esquerda, sentido paralela, e os carros vão querer entrar em Pituaçu, fazendo a famosa tesoura. Esse é mais um erro dos 15 que tem na paralela subindo. Estou aqui agora na Ferreira Costa para mostrar aquele retorno ali, ó. Aquele retorno engarrafa tanto a subida quanto a descida. O que acontece com aquele retorno? Os carros fazem o retorno ali, atravessa 4 faixas para entrar em uma via que tem aqui do lado, ó, o Alphaville. Então veja, o carro retorna, atravessa 4 faixas. Se sua família vier com o carro sentido paralela e o carro atravessar ali, sua família tirar o carro, capotar e morrer, você acha isso certo? Ali, ó, o carro agora vai retornar, vai atravessar a pista nesse exato momento, tá vendo? Aí, ele vai atravessar a pista nesse exato momento para virar à direita ali, ó. Ali à direita, tá dando sinal para a direita lá, ó. Ali à direita tem uma entrada. Eu vou filmar essa entrada ali de perto da passarela para vocês verem. Então o que acontece? Essa chamada tesoura é tesoura o tempo todo na paralela. Tesoura o tempo todo. Isso que causa engarrafamento. Vamos agora ali para a passarela, próxima à faculdade de Jorge Amado, mostrar essa abertura que existe ali na frente. O que acontece? Atravessa 4 faixas, causando risco à vida das pessoas. Depois ele atravessa mais 2 faixas, que vem os ônibus, a marginal que sai de Pituaçu. Então, atravessa mais 2 faixas para entrar naquele Alphaville. Então veja quantos erros aquele retorno causa. Esse é mais um dos 15 erros que tem na paralela. Estou aqui agora, sentido Shopping Paralela. Vou mostrar mais um erro aqui. Eu esqueci de filmar. Essa marginal tem uma saída à direita, à esquerda,
ali que pega sentido paralelo. Essa saída, ela não tem faixa de integração. O que é a faixa de integração? Para relembrar, a faixa de integração é aquela faixa que você acelera o valor da via, na minha concepção, ou superior, e sai para pegar a direita. Então eu esqueci de filmar, mas na teoria eu vou mostrar. Vou mostrar agora aqui o seguinte. Essa entrada aqui, ó, que fizeram. Os carros vêm da paralela, entra aqui nessa aberturazinha, atravessa 3 faixas para entrar ali no Alphaville, formando a tesoura, podendo causar acidente. O que ocorre? Essa entrada aqui era para ser fechada, era para ele entrar na marginal lá em Pituaçu e vir por dentro da marginal para entrar à direita. Só que como estamos na Bahia, Salvador, alguém tem um parente lá dentro e vai assim, dá uma abertura aqui, a prefeitura vai e abre, não sabendo que aquilo ali você pode tirar uma vida de uma pessoa. O carro atravessa, o motoqueiro vai passando direto, mata o motoqueiro, e aí? Esse é mais um erro que existe na paralela. Vamos agora para o shopping paralelo um pouquinho mais à frente. Encontre-se agora no término da marginal. A marginal termina ali. Então o que acontece? Os carros vêm, carro, ônibus, caminhão, atravessa 4 faixas. Atravessa 4 faixas. Ali é o posto de combustível. Veja, o posto de combustível também tem uma saída mais à frente também. Então ele atravessa 4 faixas para fazer o retorno à esquerda. E os carros que vêm sentido paralela, à esquerda, atravessa para entrar no shopping. Veja, formando a tesoura de novo. Então, se você reparar, a paralela toda é tesoura o tempo todo. O carro sai da esquerda, da direita para ir para a esquerda e vice-versa. Então, qual é o futuro aqui? A prefeitura continuar a marginal para sair lá no shopping, paralela, correto? Para pegar a FTC e lá na descida da FTC sair com a faixa de integração. Esse é mais um erro dos 15 que existe na paralela. Encontre-se agora no shopping paralela. O problema aqui é o seguinte, ó, o ponto de ônibus era para ter um ponto de ônibus aqui, ó, debaixo dessa passarela. Você veja que você tem espaço suficiente, ó, para fazer a reentrância da calçada. O que a prefeitura faz? Coloca o ponto lá no meio, entre uma passarela e outra. Do outro lado da pista tem um ponto nessa passarela. Os ônibus param, tá vendo? Os pedestres, porque fica muito longe. A prefeitura deveria fazer uma reentrância da calçada aqui nesse exato momento. Fazia a reentrância da calçada, faria o ponto de ônibus aqui. E aquele ponto lá do meio, que tem ali da FTC, colocaria lá na boca da passarela. Vou filmar lá e vou explicar por que aquele ponto era para ir para a boca da passarela. Encontro-se agora na faculdade FTC e quero que você veja a passarela ali, ó. A passarela ali, ó, tá formada. A passarela não tem um ponto de ônibus. O ponto de ônibus era para ser ali na passarela. Se o ponto de ônibus fosse na passarela e tivesse a reentrância da calçada, os carros que descem aqui de trás dessa rua ficaria mais fácil. Por quê? Ali tem um ponto de ônibus, que é mais lá para frente, é 100 metros. O ponto de ônibus era para estar na boca da passarela ali, ser feito a reentrância da calçada. Ela é conhecida como baia. Aquele retorno ali, ó, a faixa de integração e a faixa de aceleração é muito curtas, certo? Tem um erro ali naquele retorno. Tem 2 opções para aquele retorno. A primeira é fechar aquele retorno e colocar todo mundo para retornar lá em cima, no bairro da Paz. E a segunda é crescer a faixa de integração e aceleração, porque aí ela engarrafa tanto o lado da descida como o lado da subida, que atrapalha. Agora essa descida aqui da FTC, ó. O que acontece aqui da FTC? Os carros vêm desgovernados, com a falta de educação, não tem placa de sinalização nenhuma, pare, atenção, os carros saem assim, ó. Veja como ele sai. Não quer nem saber, sai, vai atravessando a pista para a esquerda. Eu não quer nem, não para nem para olhar se vem ônibus ou não. Aí acontece, o ônibus vem na exclusiva aqui, é obrigado a sair para a pista de fora. Porque os carros da FTC descem desgovernados, com a falta de educação, podendo causar acidente. Já aconteceu vários acidentes aqui, ó. Encontro-se agora no bairro da Paz e vou mostrar a travessia do ônibus, ó. O ônibus faz o retorno, atravessa 4 faixas, tá vendo? Nesse exato momento, o ônibus atravessando 4 faixas para entrar no bairro da Paz. Esse é o retorno, considerado por mim retorno assassino. Eu acho que as autoridades competentes, juiz, entendeu?
políticos que só vivem na ganância do dinheiro, na ganância do capitalismo, é o seguinte: o ônibus atravessa ali, faz aquele retorno, atravessa 4 faixas e vai entrar no bairro da Paz. Sua família vem de lá com um carro pequeno, cai debaixo do ônibus e morre. Deus me livre e guarde. O que acontece? Quem está errado? O ônibus? Os carros que estão fazendo o retorno, atravessando 4 faixas para entrar no bairro da Paz? Ou o juiz, ou a arquiteta, a engenheira que projetou esse retorno, ou o prefeito? Porque isso aqui, ó, é um retorno assassino, rapaz. Isso aqui nunca deveria existir, certo? Isso aqui morre pessoas, é batidas e batidas, certo? As pessoas aqui, ó, estão dispostas a morrer nesse retorno aqui do bairro da Paz. Tanto esse aqui, ó, de entrada para Orlando Gomes, quanto aquele lá da frente, ó, da passarela. Os ônibus, carro pequeno, caminhão, atravessa 4 faixas para retornar à esquerda. Sua família vem, cai debaixo com a moto, cai debaixo com o carro, morre. Eles não estão interessados em saber se sua família vai viver ou sua família vai morrer. Eles estão interessados no lucro. Se sua família morrer, vai pagar caixão, vai comprar caixão, vai gerar imposto. E pagando imposto, está gerando lucro para o governo. Infelizmente, isso aqui é a vergonha de Salvador. O bairro da Paz, esse retorno aqui é a vergonha. Isso aqui deveria ser fechado, rapaz. Isso deveria ser fechado, tá errado. Fecha um, divide a pista no meio, com gelo baiano com outro, para que os carros que saem do Orlando Gomes não atravessem mais a faixa. Infelizmente, aconteceu um acidente aqui, eu falando com um policial militar, um colega meu, para ele ter cuidado aqui no bairro da Paz. O que aconteceu? Ele passou 2 meses atrás de mim para me pedir desculpa, porque ele fez gozação da minha cara. Ele veio pegar uma pessoa morta que saiu pelo para-brisa do carro. Pelo que ele me contou foi o seguinte: o carro atravessou essas 4 faixas para fazer o retorno do bairro da Paz, como você está vendo aqui, ó. 4 faixas e entra. O carro com a menina vinha no sentido paralela, não prestou atenção, capotou o carro e parou de noite morta aqui no para-brisa do carro. Ele me pediu desculpa e disse que vai me ajudar a divulgar esses projetos e divulgar esse vídeo. Infelizmente estou aqui no bairro da Paz. Quero dizer a você que tenha cuidado com esse retorno assassino que existe em Salvador. Porque infelizmente nossos políticos, a engenharia de trânsito que está aqui, é tudo corrupto. Não quer saber da sua vida não. Ele só quer saber de lucro. Multas em cima de multas, roubos em cima de roubos e processos em cima de pessoas inocentes. Estamos no bairro da Paz. Esse é Salvador, Bahia, Brasil, meu irmão. Vou filmar agora à frente, o retorno mais à frente. Estou ainda no bairro da Paz, mostrei o primeiro erro para você, que os carros retornam à esquerda ali, atravessa 4 faixas para entrar no Orlando Gomes. Estou agora aqui no Orlando Gomes, para mostrar o seguinte, ó. Olha o que tem no Orlando Gomes. Os carros, carreta, caminhão, ônibus, vem aqui no Orlando Gomes. Aí quando chega aqui na frente, a faixa termina. Certo? Aí sai. O que acontece? Os ônibus vêm na faixa exclusiva do ônibus. Acontece aqui batida, acidente. Quando chega mais à frente na passarela, um ponto de ônibus numa curva. Então os ônibus saem aqui, ó. Como o ônibus está fazendo agora essa travessia, ó. Vai atravessar 4 faixas para retornar à esquerda, ó. Veja bem. Esse seguiu direto em frente. Esse não atravessou as 4 faixas não. Mas existe um ônibus que atravessa 4 faixas para ir para a esquerda, fazer o retorno, ônibus, caminhão, carreta. Então essa faixa aqui, ó, era para ter mais uma faixa aqui, ó, a faixa de aceleração, que não tem, e um ponto de ônibus numa curva, mais à frente na passarela. Os carros atravessam 4 faixas, como aquele carro tá fazendo lá agora, ó, atravessando 4 faixas para entrar à esquerda. Aí vem um ônibus, atravessa essas 4 faixas. Sua família vem sentido paralela, cai de baixo, morre. Quem é que tá errado? O motorista de ônibus ou você que caiu de baixo? Ou o prefeito que mandou fazer aquele retorno errado ali, ó, aquele retorno assassino, certo? Isso aqui é a maior falta de respeito. É batida em cima de batida, é morte em cima de morte e ninguém respeita nada. Ninguém respeita o trânsito de Salvador, dizendo que Salvador engarrava por quantidade de carro. Salvador engarrava porque as fábricas tá vendendo carro. Tá vendendo a mãe dele, rapaz. Eu digo que Salvador engarrava pela falta de capacidade dos nossos governantes. A falta de capacidade. Se eu consigo desengarrafar a paralela de 50% em 24 horas, por quê? A falta de respeito com a vida das pessoas. Eles não estão interessados em melhorar o trânsito de Salvador, não. Eu costumo dizer o seguinte, que o trânsito de Salvador é como se fosse uma padaria. Existe pedreiro querendo trabalhar em padaria, achando que está fazendo a mesma massa. Massa de pão e massa de cimento. É o que existe em Salvador aqui, ó. Umas merda, uns postéticos.
chega na televisão ainda para falar que Salvador engarrafa pela quantidade de carro. Um retorno desse assassino matando mãe de família e pai de família. Quantas batidas já teve de ônibus aqui? Só eu sei de umas 200 batidas, fora os rodoviários da cidade de Salvador. Então esse aqui é mais um erro de 15 que existe na paralela. Esse erro aqui não admite erro. Se você errar, você morre. Isso aqui é Salvador, Bahia, meu irmão. Brasil. Estou aqui agora, depois do bairro da Paz um pouquinho, para mostrar esse retorno aqui, ó. Aquela faixa ali, ó, lá do canto, se chama faixa de integração. Assim não causa muito engarrafamento do lado subindo aqui não, mas causa transtorno do outro lado da pista, porque os carros atravessam a faixa lá, sai da Mussurunga, atravessa 4 faixas para fazer esse retorno. Esse retorno deveria ser pensado 2 vezes com carinho, eu tenho 2 opções para ele. Agora eu quero falar ali, ó, do ponto de ônibus, que não tem a reentrância da calçada, conhecida como baia. Veja que a paralela ela não tem passeio. Ela não tem passeio para os pedestres andar. E além disso, poderia ser feita uma marginal nela, da Orlando Gomes, até o Parque de Exposição. Ela não tem essa marginal. Então o que acontece? Veja mais à frente. A faixa de integração, no horário do pico, é muito carro que retorna ali. Então a faixa de integração, ela não tem comprimento adequado. Os carros vêm, terminam os carros vindo da paralela, empatando os carros que saem da esquerda a sair. Então aquela faixa de integração tem que ser crescida a 1 km mais. Ela tem que crescer 1 km. E do outro lado da pista, dividir a pista com gelo baiano. Infelizmente estamos aqui na paralela com mais um erro. Estou agora aqui no último erro da paralela. O que acontece aqui com o último erro da paralela? Aqui é um ponto de ônibus do Parque de Exposição. Poderia ser 2 formas: virar uma estação ou fazer 2 pontos do lado de fora. Um do lado de fora e um do lado de dentro. Só que é o seguinte, falta uma marginal que vem de lá da Orlando Gomes até aqui, até essa entrada aqui, ó. Até a entrada de Itapuã, uma marginal. Porque quando chega aqui na frente, o que acontece, ó? Os ônibus saem da direita para a esquerda, sentido paralela, para subir o viaduto. Então os carros que vêm da paralela entra sentido Itapuã, formando a tesoura, no engarrafamento. Então o que deveria ser feito? Se tivesse uma marginal aqui, os carros deveriam entrar lá na frente para ir para Itapuã. Entraria lá na frente, passaria na marginal e ia para Itapuã. Só tinha só a saída, infelizmente só a saída. Porque ou você faz um ou outro. Infelizmente você tem a saída e tem a entrada. Esse é o último erro da paralela. Queria dizer para você que eu sou o mago do trânsito. Desafio todas as autoridades que o trânsito em Salvador tem jeito. Basta querer. Não acredite em televisão, não acredite muito em jornal. Porque eles não mostram a verdade. É poucos que mostram a verdade. Queria ressaltar o Jornal Massa, que foi o único que deu oportunidade para mim para mostrar o meu projeto Paralela. Passei 5 anos tentando falar com todos os meios de comunicação, não teve jeito. Falei com todas as rádios, televisões e imprensas, não mostraram o meu projeto. Então hoje estou aqui dizendo para você e confirmando. Não acredite muito nos meios de comunicação. Sou mago do trânsito, Sival Patrocínio, e encerro essa matéria aqui da Paralela hoje.